Boa noite. Boa noite. Mais 2 minutinhos nós começamos, tá, pessoal? Só esperar o pessoal terminar de entrar. Acessar a sala. Bom, vamos começar nossa aula então, pessoal. Vou abrir minha apresentação aqui para vocês. Pronto. Bom, falamos então, né, das formas de energia. Falamos sobre transferência de energia, né? E agora nós vamos ver, né, as formas de geração de energia, né? Temos inúmeras formas de geração de energia que utilizam os transformadores, né, para nivelar os níveis de tensão e corrente das fontes geradoras até as residências. E nós vamos falar um pouquinho de todos os tipos, né, de geração de energia dos diferentes meios. Bom, na aula de hoje a gente vai ver alguns aspectos. E terça e quarta-feira, até terça e quarta-feira, sim, mais 2 aulas, vamos ver as 2 últimas formas de geração de energia. Vamos lá, então, fazer uma pequena introdução e a gente começa a ver os conteúdos. Só deixa eu carregar a apresentação aqui um minutinho. Abriu para vocês a apresentação de PowerPoint? Abriu. Bom, vamos lá então. Sobre geração de energia. Primeira aula.
Bom, a energia elétrica pode ser gerada através de fontes renováveis de energia, né? Vimos algumas fontes renováveis de energia. Alguns exemplos são a força das águas, dos ventos, né? O sol e a biomassa, também que serve como energia térmica, através da queima, né? Da biomassa. Ou ainda, né, energias não renováveis, como, por exemplo, os combustíveis fósseis e também os nucleares. No Brasil, a opção hidráulica ainda é mais utilizada. Como combustível fóssil, nós temos o petróleo, temos ainda combustível nuclear. Vamos começar o assunto, então, falando sobre usina hidroelétrica, tá? Aquela proveniente, né, das forças da água. Vamos ver o passo a passo, como que começa, né? Áudio, opa, voltou. Como que começa o processo, até onde chega essa energia no consumidor, né? Nas residências. Bom, uma usina hidrelétrica pode ser definida como um conjunto de obras e equipamentos cuja finalidade é a geração de energia elétrica através do aproveitamento potencial hidráulico. Depois a gente vai ver por que potencial, tá? Devido àquilo que nós falamos sobre trabalho mecânico, energia cinética, energia potencial, tá? Existentes de um rio. As principais partes de uma usina hidrelétrica são a barragem, as comportas e o vertedouro. Temos ainda, né, a casa de máquinas, onde estão instalados os geradores acoplados às turbinas. Bom, para transformar a força de água em energia elétrica, deixa eu aceitar o colega aqui. Miguel. Em energia elétrica, a água represada passa por dutos forçados, gira as turbinas que, por estar interligada a um eixo, né, ligado ao gerador, faz com que este entre em movimento, gerando energia elétrica. Tá? Essa foi a primeira definição de usina hidrelétrica. Ela vem lá de 1977. Voltou aqui. O que são as barragens? São constituídas principalmente para represar a água para a captação e os desvios, elevar o nível da água para aproveitamento elétrico e também navegação, e regularizar as vazões e amortecimento de ondas e de enchentes. A solução técnica, né, para a escolha do tipo de barragem vai depender do relevo, né, da geometria do local, da geografia, na verdade, da geologia e também do clima, né? Então a barragem tem como principal função ali o desvio, né, de um canal e também a elevação do nível da água, né? Vamos ver que as usinas hidrelétricas são divididas, né, através do princípio de funcionamento, dos tipos de turbinas que elas trabalham. E as turbinas dependem essencialmente da queda d'água, né, da pressão de água que por elas é submetido. Então, eu vou ter barragens com maiores níveis de água, né, ou queda d'água, outras menores. Isso vai ter influência direta no tipo de equipamento que eu uso em cada uma dessas usinas. Bom, temos também as comportas, né? São elas que permitem isolar a água do sistema final de produção da energia elétrica. Portanto, né, tornando possível, por exemplo, trabalhos de manutenção. Além de limitar a vazão, são elas que também limitam a vazão que entram no sistema, né, a vazão de água que entra no sistema, e também permite o isolamento dos equipamentos no caso de manutenção. O que são os vertedouros? Em hidráulica, vertedouro é um canal artificial executado com a finalidade de conduzir seguramente a água através de uma barreira, que geralmente é uma barragem. Bom,
ou ele é destinado a auxiliar na medição da vazão de um dado fluxo de água. O estoque de água acumulado, um reservatório de uma barragem de usina hidrelétrica, a água, essa que não é aproveitada pela geração de energia, deve ser drenada pelo vertedouro, tá? Então, ele também é um limitador de vazão, né? Para que eu possa controlar ali o trabalho das turbinas. Bom, por que é necessário também o vertedouro? Por lei, gente, por lei ambiental, eu não posso fazer uma barragem no meio de um rio. Eu não posso interferir na vazão de um rio em um determinado ponto, tá? O princípio das usinas hidrelétricas são, então, um desvio desse rio. Eu posso aproveitar parte da vazão, mas eu não posso controlar toda a vazão de um rio, porque tem impacto direto, né? Tanto antes quanto depois da barragem. Então, eu faço um desvio, um aproveitamento, né? Limitado, porque dependendo do tamanho do rio, né? Da vazão de água, eu também tenho um fator limitante do quanto eu posso aproveitar. Né? Porque se o meu rio ele não tem uma vazão muito grande e eu fizer um vertedouro, né? E suprir muito dessa vazão, a vazão restante do rio vai influenciar diretamente na natureza. Então, tem normas, né, específicas sobre o quanto de aproveitamento de um rio eu posso usufruir, né, para geração de energia elétrica através das usinas hidrelétricas. Bom, eu tenho as turbinas no equipamento. Né? O que são as turbinas? São aquelas partes em que absorvem a energia, o trabalho, né, a força da água e transforma, então, essa força em movimento mecânico. Classificação das turbinas, né? Primeiro, a gente precisa ter um conhecimento de forças, tá? Existem dois tipos de forças atuantes em turbinas e também em equipamentos mecânicos, né? Motores elétricos. Bom, essas duas forças são força radial e força axial. Elas, quando submetidas a um eixo, podem ter duas características. Elas podem apresentar uma força axial, que é uma força paralela ao eixo, né? É uma força que tem o mesmo sentido do comprimento do eixo, chamada de força axial, ou ainda uma força radial. Força radial é aquela força perpendicular, né, ao eixo, perpendicular ao corpo do eixo. Tá? É a partir desses conceitos que eu também vou ter o princípio de funcionamento das turbinas. Tá? Tanto a entrada quanto a saída, né, a descarga de água, ela sempre vai suprir um desses dois efeitos, ou axial ou radial. Tá? Qual a diferença de uma entrada ou uma saída, carga, né, da turbina, axial ou radial? Diretamente nas forças que atuam sobre essa turbina. Né? Então, elas são produzidas com esse aspecto construtivo. As turbinas podem ser, então, classificadas em turbinas de ação ou de impulso, tá? Ação ou impulso, e também turbinas de reação. Esta forma de classificação leva em conta a variação de pressão estática, tá? No primeiro grupo, ou seja, as turbinas de ação ou de impulso, a pressão estática permanece constante entre a saída, entre a entrada e a saída do rotor, tá? Então, a pressão de entrada e interior da turbina e a de saída são a mesma. Já no tipo de turbina, né? De Federal do Uruguai, referência ao pagamento do empréstimo de 92. Oi, pessoal, tem um áudio. Em setembro de 92, Silas foi emprestado para o Inter pelo Central Espanhol do Uruguai. Custou $300 mil. Marcelo. Ele pagou só 200. A dívida restante custou o rebaixamento. Marcelo. Quem é isso aí? Comunicado na pista de que foi rebaixado para a segunda divisão. Ei, Marcelo, te liga, rapaz. Tá louco, hein, Marcelo? Estaria a segunda divisão.
Obrigada. Bom, continuando aqui então, né? Temos as turbinas de ação, são aquelas que a pressão da água, né? A pressão de entrada é a mesma pressão de saída, e temos as turbinas de reação, né? Nesse grupo, as turbinas de reação, ocorre então uma redução da pressão ao atravessar o rotor. Então, a pressão de saída é menor que a pressão de entrada, certo? Bom, quais os principais tipos de turbinas, né, que eu posso utilizar em usinas hidroelétricas? De acordo, tá, com a queda d'água, os principais tipos de turbina hidráulica são Pelton, Francis, Kaplan e Bull. Tá? Vamos falar um pouquinho de cada uma. Bom, vamos falar primeiro quanto a essa classificação, né? Por que elas são classificadas em função da queda d'água? Em todos os tipos, há alguns princípios de funcionamento comum, né? A água entra pela tomada d'água, a montante da usina, que está num nível maior, tá? Quando a gente está falando de usinas hidrelétricas, a montante quer dizer a entrada, tá? A entrada pela tomada. Bom, eu não sei se alguns têm interesse em fazer, mas é uma nomenclatura que é muito utilizada em concursos, tá? Em concurso nível técnico. Quando está falando de bombas e equipamentos ali, quer falar alguma pressão ou alguma temperatura, eles usam essa nomenclatura, né? A pressão a montante é de 10 PSI, tá? Então, a montante é sempre a entrada. Nesse caso, né, de água, mas em qualquer exercício, a montante em turbinas e em motores é sempre a entrada. Pode ser pressão, pode ser temperatura, pode ser vazão, tá? A montante da turbina, então, ela sempre vai ter um nível maior, né, para proporcionar a queda d'água. E que é levada através de um conduto forçado, né, através de uma tubulação, até a entrada das turbinas. Lá, a água passa por uns sistemas de palhetas, né? Guias móveis. Cada tipo de turbina vai ter o seu modelo de palhetas, ou pás, também podem ser chamadas, né? Algumas têm geometria um pouco diferente, algumas são fixas, outras são móveis, tá? Isso vai ser uma característica da turbina. Mas a ideia, então, é forçar a passagem da água através dessas palhetas, né? Que também, além de proporcionarem ali o trabalho mecânico, elas controlam a vazão volumétrica fornecida à turbina. Então, de certa forma, como elas estão no meio do duto, elas controlam a vazão de entrada da água. Para se aumentar a potência, as palhetas se abrem. Bom, para diminuir a potência, elas se fecham. O que quer dizer as palhetas se abrem e se fecham? Isso influencia diretamente na vazão de água. Após passar por esse mecanismo, a água chega ao rotor da turbina. Nas turbinas Pelton, não há um sistema de palhetas. Opa, caiu aqui. Por exemplo, e sim um bocal com uma agulha móvel semelhante a uma válvula. O controle de vazão, então, é feito por esse dispositivo. Eu sempre tenho que ter alguma forma de controlar a vazão. Nem todas as turbinas têm palhetas propriamente. Peraí que entrou um colega aqui. Nem todo tipo de turbina vai ter necessariamente uma palheta. O sistema de controle de vazão pode se dar em outro aspecto. Tá? Espera aí, deixa eu aumentar aqui. Abriu a tela para vocês? Ok. Bom, Ok. vamos falar da primeira turbina, então, tá? É uma das turbinas mais comuns e também muito utilizada, tá?
é a turbina Pelton. Ela tem essa característica, tá? Ela não tem pás propriamente ditas. Ela tem essa geometria. Como característica também, ela tem esses bicos injetores, certo? Desculpa. Esses bicos injetores que são os responsáveis por controlar a vazão de água. Normalmente, o número de bicos injetores é par, tá? Para ter, então, uma estabilidade mecânica. Vamos falar um pouquinho melhor sobre ela. Essa turbina, Pelton, ela foi idealizada cerca de 1880, tá? Então, ela é bem antiga, é um dos primeiros modelos de turbinas hidráulicas, de onde se originou o nome. São adequadas para operar entre quedas d'água de 350 até 1.100 metros, tá? Sendo por isso mais comuns em países montanhosos. Esse tipo, né, de turbina opera com velocidades de rotação maiores que as outras turbinas. E tem um rotor de característica bastante distinta, né? Geometricamente falando, visualmente falando, ela é um pouco mais diferente das demais. O que se vê é o rotor ao centro, cercado por bocais, né, os bicos injetores de água. Cada bocal é controlado por um servomotor e tem uma válvula na forma de agulha para controlar a vazão. Bom, os jatos de água, ao se chocarem com as conchas do rotor, geram o impulso, a força mecânica. Ah, tá, peraí, que tá entrando gente. Não consigo fechar a tela aqui. Quem, Lucas? Bom, deixa eu voltar. Voltando à apresentação. Bom, pessoal, a nossa aula começa às 19 horas, às 7 horas, certo? Então, eu vou pedir para vocês... Everson. Bom, já aproveita para escutar todo mundo aí. A nossa aula é às 7 horas, tá? Caso vocês tenham algum imprevisto, vou me atrasar, me avisem um pouco antes, tá? Mas essa função de entra um, entra outro, atrapalha um pouco, principalmente quando eu estou com uma apresentação de PowerPoint, tá? Fica piscando ali o alerta do convite da aula. Então, tem que fechar o PowerPoint para voltar para cá, tá? Acontece de cair a internet ou cair a sala, tá? E você tem que entrar de novo. Mas, tirando isso, procurem chegar no horário, tá? Porque acaba atrapalhando um pouco o nosso foco aqui. Bom, vamos lá. Estávamos falando sobre as turbinas Pelton. Abriu a apresentação para vocês? Sim. Ok. Certo? Então, ali onde eu estava, o que se vê é um rotor, né, ao centro, cercado por bocais. Os jatos de água, ao se chocarem com essas conchas, né, é o que geram, então, o impulso do rotor, que é a força mecânica propriamente dita. Dependendo da potência que se queira gerar, podem ser adicionados os 6 bocais ou apenas 5, 4, 3, 2, 1, tá? O normal é as turbinas Pelton terem 6 bocais. Mas tem umas diferentonas que tem 8, algumas exageradas, né, que tem 10, mas em geral são 6. Ali fala que os bocais podem ser ligados simultaneamente, 6, 5, 4, 3, tá? Mecanicamente falando, é possível ligar um por um e desligar um por um. Na prática, o que é feito é o acionamento sempre em dupla, tá, gente? Em números pares, de preferência de forma equidistante. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho 6 bocais, né, ao redor do meu rotor. Quando eu ligo, deixa eu mostrar minha tela para vocês.
Ó, tem o rotor, tenho 6 bocais ao entorno dele. Quando eu ligo, eu procuro ligar um aqui e outro aqui. Equidistante, tá? No outro lado. Se eu vou ligar mais 2, eu ligo um aqui e um aqui, tá? Por que eu faço isso? Para que eu consiga controlar, então, a vibração, né, da minha turbina, para que eu concentre um centro de massa. Se eu tenho 6 bocais e desligo apenas um, naquele ponto eu vou ter uma menor força, porque todos os bocais, quando estão ligados, na verdade estão fazendo o quê? Uma força mecânica no rotor, não estão? Não estão fazendo um impulso no rotor? Isso. Então, quando eu desligo só uma, eu acabo desbalanceando o meu rotor. Então, o interessante é que se trabalhe sempre em duplas. Ou desligue a cada 2 em 2, tá? Porque esse desbalanceamento do rotor acaba causando vibração, vibração compromete mecanicamente as peças. E aí, N motivos que podem causar a necessidade de uma manutenção, certo? Bom, o número de bocais varia de 2 a 6, tá? Essa é a maioria. Mas também bom, voltamos aqui então. O número de bocais pode ser de 2 a 6 na maioria, mas eu tenho algumas turbinas com até 10 bocais hoje em dia, tá? Um dos maiores problemas desse tipo de turbina, devido às altas velocidades com que a água se choca no rotor, é a erosão, tá? Provocada pelo abrasivo da areia. Bom, essa água é oriunda de um rio. Claro que eu acabo tendo, né, ali na entrada da turbina, eu me obrigo a passar um filtro, né? Só que concordam comigo, se eu tenho um filtro muito, muito fino, eu acabo tendo impedimento da passagem da água. Eu acabo diminuindo a vazão. E aí não é interessante. Eu tenho que ter um filtro médio. Como a água é oriunda do rio, acaba vindo partículas pequenas, não vai vir pedrinhas, mas vai vir partículas pequenas de areia, né? Se tivesse uma baixa vazão, essas partículas de areia não seriam um problema, mas elas estão a uma alta vazão, né? Então imagine um fluido com pequenas partículas sólidas, né, sendo empurrado a uma alta vazão sobre um elemento mecânico. O que vai acontecer? Vai começar a gastar naquele ponto aonde acontece a erosão, tá? Esse é um dos principais problemas dos tipos de turbina Pelton. Bom, devido à possibilidade de acionamento independente dos bocais, tem uma curva geral de eficiência plena, tá? O que garante boa performance em diversas condições de operação. Esse tipo de turbina é Francisco com esse nome, todas as letras aí, né? É o Francisco que entrou agora? Isso mesmo, professor. Boa noite. Boa noite. Então, as características positivas desse tipo de turbina, tá? Ela tem uma boa performance, ela é eficiente, ela não é uma turbina quando comparada à potência dela, tá? Porque ela trabalha com altas potências. Cara, financeiramente, ela é interessante. O malefício dessa turbina é justamente a manutenção em função da erosão, tá? A erosão é um ponto crucial, né? E acaba acontecendo muita manutenção. Não tem como eu diminuir a quantidade de erosão, né? O único áudio, oi.
Voltou. Livrou também. A única coisa que eu poderia fazer para diminuir a erosão é fazer uma filtragem melhor da água que entra. Só que isso acaba diminuindo a vazão de entrada, não é interessante. Então, eu acabo jogando com isso. Eficiência, né, versus manutenção. Porque se eu quero algo mais potente, mais eficiente, eu preciso que entre mais água. Só que mais água entrando é uma água menos filtrada e acaba gerando mais manutenção por causa da areia que entra junto, tá? Turbina Francis, tá? Esse tipo de turbina, ela parece, na verdade, uma espiral, um caracol, né? Ela também não tem aquelas pás propriamente ditas que a gente conhece. Aonde que eu uso esse tipo de turbina? Turbina Francis. Bom, elas foram idealizadas lá em 1849. Eu botei essas datas aqui para vocês verem o quão antigas são esses tipos de turbinas, tá? Eu procuro trazer para vocês sempre o material e os exemplos mais atuais. Só que no caso de turbinas, a tecnologia é conhecida há muito tempo. Claro que eu tenho modelos novos, né? Os fabricantes estão fazendo modelos novos, tem mais dispositivos eletrônicos, sensores de pressão, de temperatura, tudo. Mas o princípio de funcionamento é básico e é o mesmo há muito tempo, tá? Elas são eficientes, foram criadas de forma eficiente, por isso são utilizadas até hoje. Claro que se a gente pegar uma turbina de um fornecedor, de uma marca, e outra turbina de outra marca, elas vão ser um pouquinho diferentes esteticamente, mas o princípio de funcionamento e atuação é o mesmo. Então, a gente conhecendo, né, esses 4 principais modelos aqui, a gente conhece praticamente tudo de turbinas, né? São os 3 tipos que eu mais utilizo. Todas as outras, na verdade, são 4. Lá no final, vocês vão ver que dessas 4, elas basicamente se reduzem a 3. Uma delas é a melhoria, digamos assim. Mas em aspectos funcionais, são 3 tipos. Então, a gente conhecendo esses 3 tipos, a gente já domina o assunto quando se fala em turbinas, né, hidrelétricas, hidráulicas, né? Não só em usinas hidrelétricas que eu vou usar esse tipo de turbina. Então, é um conhecimento bem interessante. Bom, essa turbina tem sido aplicada largamente, tá? Pelo fato das suas características cobrirem um grande campo de rotação específica. Atualmente se constrói para grandes aproveitamentos, podendo ultrapassar a potência unitária de 750 megawatts. Isso é muito. Bom, é uma típica turbina de reação. O que é a turbina de reação, gente? O que é a turbina de reação? Qual é o diferencial dela para uma turbina de ação? Tempo. Vamos lá, gente, participem comigo. Bom, turbinas, então, de ação mantêm a pressão na entrada e na saída, né? Ou impulso. Turbinas de reação têm uma pressão maior de entrada do que a pressão de saída, tá? Pois recebe a água sobre pressão na direção radial e descarrega numa direção axial. A gente volta para a figura aqui, ó. Então, ó, a entrada de água, perceba que o rotor é essa parte em vermelho aqui, ó. A entrada de água se dá de forma radial, passa pelo entorno ali da minha turbina e entra no rotor. E a saída é axial, né? Aqui está outro plano, né, da minha turbina. Entra aqui, ó, pelas laterais e sai, né, pelo corpo. Então, entra de forma radial e sai de forma axial. Bom, a vazão trazida até a turbina pelo conduto, né, pela tubulação forçada, é dirigida em direção radial para a roda
e ao sair ganha uma direção axial, indo para o canal de fuga através do tubo da sucção, tá? A roda ali é o rotor. Ela é conhecida como Francis ou roda Franks, tá? Por que roda Franks? Porque a geometria ali, o aspecto construtivo dela é bem simples. Apresenta um íntimo contato com a água, né? Ou seja, a água percorre todo o corpo, né? Todo o canal da turbina, não sendo por isso recomendável o seu emprego em usinas cuja água possua alto teor de sólidos em suspensão, tá? Acarreta em quem? Na erosão, no desgaste da roda por erosão. As turbinas Francis podendo ser instaladas ou em eixo horizontal ou vertical, sendo esse último mais comum nas usinas de grande potência. Bom, por que que eu não uso esse tipo de turbina, né, quando eu tenho uma água que não é muito limpa, tá? Vamos olhar a figura aqui, ó. A água nesse tipo de turbina percorre toda a turbina, tá? Não concordam comigo, então? Se entra água aqui, ó, com partículas sólidas, aonde vai acontecer a erosão? Em toda a turbina, tá? O primeiro impacto vai ser mais ou menos aqui, ó. Paralelo com a entrada de água, aqui vai ter erosão. A areia, né, as partículas sólidas, elas vão passar em toda a turbina, até lá o rotor. Então, acaba danificando ela como um todo, principalmente o corpo aqui, ó, a parte mais importante. Esse tipo de turbina, eu não tenho muita manutenção, gente. O que que eu faço? Eu deixo acontecer a erosão, né? Tento minimizar o máximo possível, às vezes não é possível, deixo acontecer a erosão e utilizo ela até ter vazamentos, tá? Não tem como eu fazer a manutenção, não tem como, aqui criou erosão, essa parte da tubulação aqui tá mais fina já, eu vou fazer uma manutenção. Não tem como. Diferente da Pelton, vou voltar só para a figura da Pelton. Aonde que acontece a erosão aqui na Pelton? Nas pá, Aqui, ó, no rotor. Só aqui, ó, justamente onde tem as pás. Por quê? Eu tenho vários bicos injetores, então a pressão se divide. Realmente aqui, ó, entra água com partículas sólidas, com areia. Só que essa entrada de água aqui, ó, ela não tem uma vazão muito grande. E ela se divide em 1, 2, 3, 4, 5, 6 bicos. Então, a entrada de água, a vazão, não é muito alta. Consecutivamente, a pressão. A maior pressão se dá onde? Aqui no rotor, ó, onde eu tenho 6 bicos, nesse caso aqui, injetando água. Então, acaba acontecendo a erosão, ó, aqui. Essa partezinha é o rotor, eu posso trocar o rotor como um todo, sem danificar essa outra parte aqui, ó, a parte de fora, a carcaça, certo? Então, eu consigo fazer manutenção nesse tipo de turbina, enquanto nesse outro aqui na França já é um pouquinho mais difícil. Normalmente, eu uso ela até o descarte. Isso aqui é o que nós conversamos. Temos, então, a Kaplan, tá? Kaplan, então, ela tem essas pás, tá? Essas sim são pás bem características, né? Ela tem uma entrada de água radial e uma saída axial, tá? Entra aqui pelas laterais e sai, faz a forçada da água aqui pelas pás, né? E sai de forma axial. Vamos ver as características desse tipo de turbina. A tendência e também a necessidade de se obter rotores mais velozes levou à construção, então, por Victor Kaplan, daí que vem o nome, das turbinas hélice, tá? As pás delas parecem com uma hélice. A seguir, decorrente de pesquisas e experiências que mostravam haver uma estreita relação entre as potências das hélices, né, da roda, a abertura das aletas, das pás, tá? Isso tudo são sinônimos. Aletas, palhetas, pás, tá? Tudo a mesma coisa. E o rendimento. Construiu-se, então, uma turbina dotada de um dispositivo de regulagem que possibilita que as hélices acompanhem a variação das aletas, tá? O que é isso? As pás, nesse tipo de turbina, são móveis. Assim, as turbinas desse tipo, com pás móveis no rotor,
passam a ser chamadas de turbina Kaplan, enquanto as pás fixas recebem o nome de turbina hélice. Tenho dois tipos de pás. Bom, cada pá está individualmente presa à ogiva, tá? Possuindo movimento de rotação em torno do seu próprio eixo, mudando de ângulo. Esse movimento é simultâneo para todas as pás, tá? Toda inclinação que acontece em uma pá, acontece em todas, tá? Justamente para não ter um desbalanceamento. Essas turbinas são comuns em baixas quedas, tá? Pensa-se atualmente estender seu campo de aplicação para saltos médios, em consideração a sua grande flexibilidade de ação, né? Frente às variações de capacidade e também a variação de velocidade e queda. Graças a quem? A essa regulação das pás motrizes, tá? Vamos olhar para essa pá, então. O que a gente está falando, gente? Eu tenho aqui, ó, as pás móveis e tenho a pá rotora, fixa, tá? Eu consigo controlar a pá móvel. O que isso influencia? Deixa eu tentar botar a nossa imagem. Opa! Ô, professor, tem o pessoal tentando acessar a aula. Acho que estão esperando só a liberação. Bom, acabei de olhar aqui. Foi. Vou botar. Bom, por que as pás fazem influência direta na velocidade, né? E na vazão da água? Eu tenho as pás fixas, né? Vão ficar sempre ali. E tenho as móveis. Imaginem que a água está vindo aqui, ó, de forma axial, certo? No nosso exemplo, de cima para baixo. Se eu tenho uma pá, as minhas mãos são as pás, ó. Se eu tenho uma pá assim, eu não vou praticamente fechar o meu orifício? Vou, não vou? Se eu tenho as pás assim, ó, exatamente como estão as minhas mãos. Eu fecho. Se eu fecho, eu estou fazendo o quê? Diminuindo a vazão de entrada de água, certo? Se eu faço uma inclinação das minhas pás, tá? Vou fazer de forma bem grosseira para a gente enxergar. Ela inclina um pouquinho, assim, gente, ó, poucos graus para um lado ou para o outro. Ela não está assim horizontal e passa a ser vertical, porque senão a água passa reto, né? E não faz nenhuma força. A ideia é ter uma inclinação para a água fazer uma força. Mas, falando de forma mais grosseira, se as minhas pás estavam assim, elas acabam fechando, né, o orifício, que tá aqui, ó, e diminuindo a vazão. Quando eu inclino as minhas pás, o que acontece com a vazão? Aumenta. Aumenta, né? Imaginem que a água está vindo de cima para baixo, eu virei a pá, antes ela estava assim, passou a ficar assim. Então, a água passa reto aqui, né? Passa reto não, né? Na prática, bate um pouquinho e tem mais vazão. Então, a inclinação da pá age diretamente na vazão da água, impedindo ou facilitando a passagem da água, tá? Esse é o intuito das pás móveis. Bom, vamos ver o último tipo de turbina, tá? Mas o último tipo de turbina é uma adaptação, né, a lugares pequenos, tá? Mas, o que a gente conversou lá no início? Basicamente, as turbinas hidráulicas, tá? Elas são classificadas de acordo com os níveis de queda de água, né? Claro que hoje em dia, com a tecnologia, os equipamentos se adaptam de forma muito fácil, né? Então, eu tenho um equipamento que antes eu usava só para grandes aplicações. Como as marcas, né, as montadoras ali querem atingir um mercado maior, elas acabam adaptando, né, os equipamentos. Então, aquele equipamento que eu só consegui usar em grandes instalações, eu consigo usar agora também em médias, né? Isso se dá pelo avanço da tecnologia. Então, a gente já não pode mais classificar. Esse tipo de turbina eu uso só em quedas altas, tá? Não posso mais dar essa certeza, porque com certeza tem alguma marca
que adaptou essa turbina também para usar em quedas médias, tá? Mas, de forma geral, como que a gente pode classificá-las, tá? As turbinas Pelton são aquelas que eu uso em altas quedas d'água, como, por exemplo, lugares montanhosos, né? Lugares montanhosos. Eu consigo ter uma queda de água significativa. O que a queda de água me fornece? O que vocês acham que influencia a queda de água no sistema? Opinião de vocês agora. O que vocês acham que essa diferença de nível, da onde o rio começa até onde está a minha barragem, lá as minhas turbinas, influencia? Na pressão da queda d'água? Exatamente, na pressão, tá? Também na vazão. Cada equipamento trabalha menor ou pior com pressões maiores, pressões menores, né? Então, basicamente, eu posso dividir nesses 3 grandes grupos, né? Lembrando que tem as adaptações. Podemos dizer, então, que as Peltons atuam em grandes quedas d'água, tá? Em geral, em lugares montanhosos, né? Que eu tenho diferentes níveis na geologia do lugar. Mas, basicamente, é nesse tipo de lugar que eu aplico as Peltons, tá? A Francis, ela trabalha com quedas d'água médias, né? É o tipo de turbina que mais se adaptou. Digamos que eu tenha alguns modelos de Francis que conseguem trabalhar com quedas d'água menores e alguns modelos de Francis que conseguem trabalhar com quedas de águas um pouquinho maiores, tá? Então, elas ficam nesse meio. São utilizados em lugares que eu tenho quedas de água média, tá? E as Kaplan são os lugares que eu não tenho, né, muita diferença de nível geológico, tá? No Brasil, eu utilizo alguns lugares Kaplan, outros lugares Francis. Pelton já é bem difícil da gente usar aqui no Brasil, porque eu não tenho algum lugar que tenha grandes desníveis geológicos, certo? Então, para conviver assim, digamos que se a gente fosse trabalhar na área, utilizaríamos mais as Francis e a Kaplan. A Kaplan, então, para pequenos níveis de água. Justamente é por isso que a Kaplan tem aquela regulagem da pá, né? Já que o nível de água, a queda d'água é baixa, eu tenho que ter algum dispositivo que eu consiga controlar mais a vazão, proporcionar mais ou menos vazão, tá? Esse é um meio, né, as pás móveis, de proporcionar, então, esse controle de vazão, tá? Visto esses 3 principais tipos de turbina, nós temos uma última aqui, ó, que é ela. A turbina, deixa eu só mostrar a apresentação para vocês aqui. Falando da Kaplan, a turbina bulbo, tá? O que é a turbina bulbo? Essa turbina, né, apresenta-se como uma solução compacta da turbina Kaplan, tá? Lembrando que a Kaplan é aquela que eu utilizo em baixas quedas d'água, tá? Podendo ser utilizada tanto para pequenos quanto para grandes aproveitamentos. Aproveitamentos, tá? Digo de aproveitamentos é quando eu desvio um rio e uso uma vazão considerável, pequena, média, grande, tá? Mas não níveis de água, tá? Níveis de água são pequenas quedas d'água. Se caracteriza por ter o gerador montado na mesma linha da turbina, em posição quase horizontal e envolto, né, por um casulo que protege o fluxo normal da água, tá? É empregada, na maioria das vezes, para aproveitamento, né, de baixa queda e quase sempre a fio de água. O que é fio de água? É quando eu não tenho desnível, quando eu tenho um rio plano, tá? Bom, sua concepção compacta de uma turbina Kaplan reduz consideravelmente o volume de obra civil, tornando a mesma de menos custo, tá? Em compensação, o custo do equipamento eletromecânico
a turbina e o gerador acoplados, né, é maior que os das turbinas convencionais, justamente porque é uma turbina mais nova, mais tecnológica, né, ela é mais compacta. Então, ela acaba se tornando mais cara. Quando que eu uso esse tipo de turbina? Quando eu tenho espaços pequenos, tá? Aí vamos dizer, professora, mas em usinas hidrelétricas, normalmente eu tenho espaços muito grandes. Nas usinas grandes, né, gente? Aqui no Brasil não é tanto, não é pequenos aproveitamentos, mas tem outros lugares, né, que eu faço pequenas usinas. Eu não preciso ter uma Itaipu gigante, posso ter pequenas usinas, tá? E existem leis ambientais que me limitam quanto à área que eu posso ocupar para fazer uma usina, né? Tipo, a área de construção civil. Então, turbinas são coisas muito grandes. Então, dependendo do espaço, se o rio é pequeno, se é um aproveitamento pequeno de vazão, eu tenho que minimizar, né, o meu espaço civil e eu posso usar esse tipo de turbina. Mas elas são um pouquinho mais caras, tá? Ela é uma adaptação da turbina Kaplan, tá? Vamos voltar para o primeiro desenho lá, só para a gente entender melhor essa adaptação. Esse aqui, ó, deixa eu mudar a tela para você. Aqui. Bom, o que a gente tem? Então, já que nós vimos todo o processo, temos um reservatório, normalmente os rios, né? Essa água do reservatório, né, passa pela barragem, pelo vertedouro, né? É uma tubulação forçada até a turbina. Quando chega na turbina, eu tenho, então, a força da água transformada em energia mecânica, certo? A água move as pás. Essas pás estão conectadas a um eixo e, consequentemente, esse eixo ligado a um gerador. O que o gerador faz? Transforma a energia mecânica em energia elétrica, tá? Equipamentos separados, né, ligados a um eixo. Depois que eu tenho a geração de energia elétrica, eu passo para a minha linha de transmissão. O que a minha linha de transmissão faz? É onde eu tenho os meus transformadores, né? Eu vou, então, regular as minhas tensões e correntes, né, a um nível residencial ou industrial, né? Eu vou ter uma rede para alimentar indústrias e outra rede para alimentar a rede doméstica, tá? As linhas de transmissão são quem fazem, então, essa adaptação ao nível usual, tá? Normalmente, o modelo é esse. Tem uma turbina conectada através de um eixo e um gerador, tá? Isso ocupa muito espaço, gente. As turbinas são grandes, os eixos são grandes e os geradores são grandes, tá? Por isso que foi, então, desenvolvida lá a última turbina, a Bulb. Ela tem um único equipamento. A turbina não tem um eixo, né? Tem, mas curtinho, e um único equipamento ligado no gerador. Então, olhando... Ô, professora. Oi. Mas ali não mostra, nesse desenho que tu botou, um lugar para a energia ser armazenada. Não tem? Oi? Um lugar, tipo assim, naquele desenho. Aqui? No desenho, volta outra. Oi. Aí. Tá, no caso, não tem onde ele fica armazenado? Não, ela fica armazenado lá nas linhas de transmissão, nas redes de abastecimento. Não na usina. A usina gera. Uhum. Ela vai ser armazenado, né, na transmissão mais próxima. Pode pertencer ou não à usina, mas não é lá, né, lá onde tem o desvio do rio que fica armazenado. É transmitido para uma linha a um lugar que armazena. Algumas são bem próximas, outras não são bem próximas. Pode ser na cidade vizinha, por exemplo. É transmitido pela linha. Beleza, valeu. Eu não tenho certeza, tá? Quanto a distâncias e tudo, mas isso é em função da segurança, tá? Eu já tenho uma periculosidade bem grande, uma barragem, né? Então, e lugar de armazenamento também, eu não posso ter no mesmo lugar, posso ter geração e transmissão. Eu não sei direito as regras vigilantes para isso, mas eu sei que as limitantes são em função
do perigo de tu ter esses dois tipos de instalações próximas ou juntas, tá? Elas são assim. E a última lá, a bulbo, ela tem então essa partezinha aqui num único equipamento, né? Menor, mais compacto, mas também mais caro. Então, eu vou te utilizar realmente quando eu tenho lugares pequenos, né? Não tem a possibilidade de aumentar, porque é mais caro um sistema compacto do que um sistema tradicional grande, certo? Bom, dessa parte de turbinas e utilizações, aonde eu emprego cada uma, aspectos construtivos, alguma dúvida? Não. Não? Vamos dando continuidade, então. Falamos, então, de usinas hidrelétricas. Bom, vamos falar agora de usinas eólicas, tá? Fiz aqui um organograma de todos os tipos de usinas. Do mesmo jeito que a gente estava vendo lá as usinas hidrelétricas, temos aqui uma usina elétrica. Primeiro atuante, né? Não mais um reservatório de água, agora o vento. Vou ter uma hélice ligada a um eixo através de um gerador. Daqui, ó, tá? Do eixo para frente, o princípio de geração de energia é praticamente o mesmo, tá? Normalmente eu tenho ali um gerador que transforma energia em energia elétrica, é transmitido para um lugar de armazenamento, uma linha de transmissão que regula os níveis de tensão e corrente usuais, seja para residência ou para indústria, tá? A gente olhando por fora, assim, uma usina hidrelétrica parece ser muito diferente de uma usina eólica. Cada um tem um princípio, mas elas são muito parecidas, gente. Porque que tipo de energia é a primeira nas duas usinas? O princípio é o mesmo, energia mecânica, tá? A diferença é que na usina hidrelétrica, quem move as pás? A água. E na usina eólica, quem move as pás? O vento. Mas a primeira energia que eu tenho é mecânica, energia de movimento. Esse movimento é transmitido através de um eixo até um gerador. E esse gerador transforma essa energia mecânica em elétrica, tá? Então, o princípio de funcionamento das duas são muito parecidos. Bom, vamos ver um pouquinho sobre usinas eólicas. Para gerar eletricidade, tá? Só vou fechar aqui, só quando eu quero me expressar melhor, mas porque trava o vídeo aqui, a telinha aberta. Bom, para gerar eletricidade, o aerogerador ou turbina eólica, como a gente chama, né? As turbinas, os cataventos também, funciona de maneira similar ao moinho de vento, tá? Em que a energia das massas de ar é convertida em energia mecânica, auxiliando agricultores com a moagem de grãos, o bombeamento de água, tá? Na turbina eólica, o vento movimenta as pás e faz girar um motor, que transmite rotação ao gerador, que, por sua vez, converte energia mecânica em energia elétrica. Bom, essas são as principais partes de um aerogerador. São elas: as pás, né, principal parte, o rotor, a nacelle, caixa de transmissão, o gerador, o anemômetro, né, que é um medidor, na verdade, e a torre, né, que é a sustentação do meu catavento, digamos assim. Bom, as pás, elementos mais simples, captam o vento, convertendo sua potência ao centro do rotor, são construídas em processos praticamente artesanais, tá? A partir de materiais como o plástico e fibra de vidro. Quando eu falo das menores, né? As maiores de parques eólicos são de metal. O desenho das pás emprega as mesmas soluções técnicas usadas pelas aeronaves, tá? Ela tem uma aerodinâmica específica, tá? Os cálculos de engenharia de asas de avião. O rotor, tá? Parecido com os rotores que eu tenho lá na usina hidrelétrica. Elemento de fixação das pás, que transmite um movimento de rotação
para o eixo de um movimento lento, tá? Um dos seus principais componentes é o sistema hidráulico, que permite o movimento das pás em distintas posições para otimizar o vento, né, a força do vento, ou parar a turbina por completo, tá? Então, também um dispositivo de acionamento e travamento. A torre ali, né, o elemento que sustenta o rotor e a nacelle na altura apropriada para o seu funcionamento, embora a maioria das torres seja de aço, como foram originalmente construídas, hoje já existem modelos até de concreto. Bom, o que é a nacelle? Por que de concreto, gente? Concreto dá mais trabalho para fazer, mas a outra tem a dificuldade do transporte, tá? Quando eu tenho material de aço. Dificilmente eu vou conseguir fazer o material, né, a torre, no mesmo lugar que eu vou montar o meu parque eólico, tá? Hoje em dia o transporte é um dos grandes problemas para energia eólica, são peças muito grandes, né? Então, elas necessitam uma logística muito grande, tá? A montagem aqui foi tensa, porque tem que passar por baixo de pontes, é alto, às vezes a altura não permite, às vezes tu tenta fazer uma outra rota, o que não permite é os fios. Em alguns lugares tu tem que pedir autorização da cidade para passar, porque naquele momento que tu passar, a rede distribuidora, abastecedora de energia elétrica vai cessar a energia elétrica em ponto, levantar aquele fio, tá? A logística, o transporte, quando a gente está falando de equipamentos grandes, eólicos, tá? É um problema. E não só o problema, o custo é muito caro, tá? O transporte para tu levar da onde tu vai produzir até onde tu vai instalar. Porque é como o nosso aqui, não é uma, né? São várias. Eu cheguei a ver 1 ou 2, 3 caminhões passando. Vocês chegaram a ver o tamanho das hélices quando estava vindo para cá? Alguém teve a oportunidade de pegar um caminhão passando? Ok, já vi ele na barra passar ali. Muito grande, não é? É ruim de passar ali. É muito, muito grande uma hélice. A gente olha de longe, não parece tanto. Quando passa o caminhão do lado, parece que não tem fim. O caminhão já é gigante e a hélice não fica todo caminhão. Tem mais uma ponta que fica para fora, né? Além das hélices, parte das torres também vinham nos caminhões, vinham desmontadas e tinham que ser desmontadas, né? Imaginem o custo todo que envolve só o transporte dessas peças. É muito alto. Continuamos aqui. Nacelle, tá? Compartimento instalado no alto da torre, composta por caixa multiplicadora, freios, embreagem, mancais, controle eletrônico e sistema hidráulico, tá? É a parte mais pesada do sistema. Dependendo da turbina, ela pode chegar até 72 toneladas, tá? Por que tem essa parte de freios, embreagens e mancais? Bom, gente, a gente tem que garantir que aquelas hélices não saiam voando, né? Não é porque tem muito vento que eu vou aproveitar todo o vento. Quando o vento é muito, tá? Aquela hélice não pode girar tão rápido que tem o perigo de sair voando, se desmontar, acontecer algum problema. Então, eu tenho, inclusive, sistemas de freio que freiam a minha rotação quando ela está acima dos níveis permitidos, tá? O que é a caixa de transmissão? Tem como função, então, transformar as rotações, que as pás transmitem ao eixo de baixa velocidade, vai ali de 19 a 30 RPM, de modo que entregue ao eixo, né, de alta velocidade as rotações que o gerador precisa, né? Quanto maior a rotação do meu eixo, maior a geração de energia elétrica, tá? Só que eu também não posso permitir que as minhas hélices tenham uma rotação muito alta, senão sair voando aquelas hélices ali, cai, né? Então, eu tenho a caixa de transmissão justamente para aumentar a rotação das hélices até uma rotação que seja interessante para o meu eixo, né? Então, imagina, de 19 a 30 RPM, pode ir até 1.500 RPM, que é uma rotação interessante, né? Para o gerador
fornecer energia elétrica. O gerador, então, converte a energia mecânica do eixo em energia elétrica e o anemômetro mede a intensidade, a velocidade e a direção do vento, tá? É ele o dispositivo, então, que controla todos esses dados e manda esses dados para a nacelle, né? Fazer esse controle de embreagem e freio e tudo mais. Esses dados são lidos pelo sistema de controle, que garante posicionamento mais adequado para a turbina. Tá? Sobre energias eólicas, dúvidas, comentários? Tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Bom, tenho então a minha energia elétrica gerada lá no meu gerador. Para onde vai depois? Linha de transmissão. Armazena e nivela a níveis, nivela a níveis é ótimo, né? E nivela, né, a valores usuais de corrente e tensão para a gente utilizar. Energia solar, falamos bastante já, né? Mas vamos falar um pouquinho mais tecnicamente. Como que funciona o sistema ali? Como que eu pego energia solar, que a gente chama, na verdade, é o quê? Energia radiante, né? E transformo em energia elétrica para usar em casa. O sistema é esse, ó. Tem o sol, radiação, gerador fotovoltaico, acumulador, um inversor, né? E um consumidor final. Diferente dos outros tipos, né? Eu não preciso da linha de transmissão. O meu inversor já transforma energia elétrica contínua, oriunda lá dos meus painéis, em corrente elétrica alternada para eu usar em casa. Posso usar direto. O que sobra aí sim eu mando para a rede, né? Só para ter um lugar em que eu possa armazenar. Mas eu uso a rede como armazenamento e não como distribuição. A energia solar e a energia eletromagnética, cuja fonte é o Sol, tá? Ela pode ser transformada em energia térmica ou elétrica e aplicada em diversos usos. Para a produção de energia elétrica, são utilizados dois sistemas. Heliotérmico, em que a irradiação é convertida primeiramente em energia térmica e posteriormente em elétrica. Tá? Então, primeiro eu pego a irradiação, transformo em energia térmica e energia térmica em energia elétrica. Tá? O segundo tipo é o fotovoltaico, o que a gente mais conversou, em que a irradiação solar é convertida diretamente em energia elétrica. O que difere um sisteminha do outro, então? Energia heliotérmica ou energia concentrada também, mas o heliotérmico é o mais comum, nomenclatura mais comum. Os coletores de energia heliotérmica são equipamentos que captam a radiação solar e convertem em calor, tá? Aquece, transferindo esse calor para um fluido, como se fosse um sisteminha de refrigeração, gente, tá? Um refrigerador tem lá o seu fluido refrigerante. O fluido refrigerante, nesse caso, pode ser água, óleo ou outro fluido, mas fluidos bem comuns e normalmente não tóxicos, tá? Os coletores possuem uma superfície refletora, que direciona a radiação direta a um foco, onde está localizado um receptor. Então, basicamente, eu concentro, né, energia solar, calor em um fluido. Uma vez tendo absorvido o calor, o fluido passa pela turbina. Bom, esse aqui é um sisteminha. Tenho, então, o Sol. O Sol vai liberar energia térmica, né? Vai aquecer o meu fluido. O meu fluido aqui, ó, em azul é fluido a baixa temperatura. Em vermelho é fluido a alta temperatura. Então, eu tenho fluido a baixa temperatura, recebe calor, meu fluido fica quente e posteriormente vira vapor, tá? Esse vapor é injetado num reservatório, tá? E é succionado pela turbina vapor. O que a turbina faz?
transforma, né, esse vapor, o vapor move as pás da turbina e transforma energia térmica em que tipo de energia? Mecânica. Mecânica, tá? Essa energia mecânica é passada para um gerador, o gerador transforma energia mecânica em energia solar, tá? Falei de forma simplificada, porque essa parte aqui, ó, a parte de turbinas, nós vamos ver amanhã e quarta, tá? Existe um grande grupo utilizados, né? Que são as turbinas. Falamos de turbinas movidas a água, tá? Hidráulicas. Vamos falar também de turbinas a vapor e vamos falar em turbinas a gás, tá? Turbinas a gás têm um princípio de funcionamento muito parecida com motores de combustão interna. Quem conhece um pouquinho de motores de combustão interna vai se identificar, tá? Então, como nós vimos ali em turbinas hidráulicas, basicamente todos os tipos de turbina, por que elas se diferenciam, em que, como são classificadas, né? Características de cada uma, construtiva, tudo mais. Nós vamos ver também, passo a passo, como funcionam os principais modelos de turbinas a vapor e turbinas a gás, tá? No caso de energia solar heliotérmica, normalmente o fluido é água. Esse aqui, ó, é água. Então, eu tenho aqui vapor de água, tá? Vapor é uma coisa, gás é outro. Normalmente, o gás é oriundo de alguma explosão, tá? Por isso que é muito parecido com motores de combustão interna. O gás é o produto químico, né, resultante de uma combustão. Então, eu tenho turbinas especiais para gás e turbinas especiais para vapor. Eu sei que parece coisas meio parecidas. Hoje eu tô difícil. Parece coisas meio parecidas. São coisas um pouco parecidas, tá? Mas o vapor tem características, né, propriedades térmicas diferentes do gás. Por isso que as turbinas têm específicas para gás e específicas para vapor. Nós vamos ver, assim como as hidráulicas, vamos ver os aspectos construtivos, os modelos e falar um pouquinho sobre cada uma. Bom, então, na verdade, eu tenho no heliotérmico um sisteminha de refrigeração. Essa água passa pela turbina, né, e cai em um condensador. O que o condensador faz? Pega esse vapor, né, esse vapor vai rejeitar calor para o ambiente externo e vai condensar, vai virar água novamente. Aí essa água vai entrar novamente no meu sistema e assim fica um sistema hermético, fechado, né? Então, eu tenho então a renovação ali do meu estado da água. Líquido, depois vapor, passou pela turbina, vira líquido de novo, vapor, líquido de novo, certo? Alguma dúvida sobre o sistema heliotérmico? Vocês já conheciam o sistema heliotérmico? Não. Não? Bom, é muito utilizado. Tá? Mas não por nós. Por quê? O sistema... Deixa eu aceitar o Vinícius aqui. Certo, Vinícius? Vinícius? Oi. Certo, então? Até amanhã, então, pessoal. Ok. Buenas noites. Amanhã. Entrei no boa Até noite. amanhã. Tá, Boa noite, boa noite. Boa noite. Bom, vamos lá e terminar E então. teu? Boa Boa noite. Quase não vi. Foi comigo. Tá certo. Vamos lá. Perdi minha linha de raciocínio aqui. Onde é que eu tava, gente?
Ah, por que a gente não escuta falar muito do sistema heliotérmico, tá? Porque o sistema fotovoltaico, o princípio de funcionamento dele é através da irradiação solar, tá? Então, fazendo calor ou não, eu tenho irradiação, né? Ah, tá chovendo, tem irradiação. Nos dias muito nublados, aqueles que eu tenho muitas nuvens no céu, a minha irradiação é menor porque ela se dispersa nas nuvens, tá? Mas, em geral, eu tenho irradiação sempre. O sistema heliotérmico, ele não capta a irradiação, ele capta calor, tá? Como aqui faz calor, infelizmente, só mais ou menos 3, 4 meses por ano, não é interessante eu ter esse tipo de sistema. Então, da metade do país para baixo, esse sistema já não é interessante, tá? Porque ele não vai funcionar. O sistema fotovoltaico vai funcionar melhor no verão do que no inverno, mas funciona sempre. Esse tipo de sistema aqui não funciona, tá? Imagine como estava fazendo 4 graus, né? Fazendo 4 graus, mas aquele solzinho que não esquenta nada, tá fazendo funcionar o meu sistema fotovoltaico. Agora esse sistema capta calor. Vocês acham que a 4 graus na rua, tá? O inferno levantar cedo às 4 graus, vai aquecer esse fluido, por mais que seja um sistema com concentração, né, que ele vai focar o calor? Vocês acham que vai evaporar aquela água ali dentro? Provavelmente não. Não, tá? Então, não vale a pena ter aqui. Da metade para cima do país, se usa bastante. Não é um sistema caro, tá? É um sisteminha de refrigeração. Em lugares quentes, né? Já não consumo tanta energia elétrica, na verdade, né? Mas posso inverter, usar energia elétrica, por exemplo, no ar-condicionado para resfriar, né? Estou aproveitando o calor para ter frio. É interessante. O sistema, em lugares quentes, é mais barato que o sistema fotovoltaico, né? Ele não é tão bonitinho, porque o sistema fotovoltaico é todo adaptado, né? Ele é menor. Eu só tenho as placas lá no meu telhado e um inversor na minha parede, que pode colocar dentro da garagem. Esse sistema é um pouquinho maior, né? Ele tem que ter uma turbina, ele tem que ter um gerador, tem que ter um reservatório ali, que é o condensador, uma geração de vapor. É um sisteminha maior. Mas se eu tenho espaço, né? Eu não me preocupo com isso. E sim no investimento econômico. Em lugares quentes, é mais barato botar esse tipo de sistema e tão eficiente quanto, né, um sistema de refrigeração. E quanto tempo dura esse sistema? Se fizer manutenção, para sempre. Porque diferente do sistema fotovoltaico que eu tenho a vida útil de 25 anos, 30 anos, a placa solar, esse sistema aqui eu posso trocando por partes, né? Deu problema na minha turbina, posso trocar só a turbina. Deu problema aqui no meu concentrador de calor, posso trocar. O sistema fotovoltaico não, né? Ele já é um único. É difícil eu trocar só o inversor. O inversor é a parte mais cara do sistema, né? Só se ele der um problema, mas eu digo de tempo de vida útil, quando eu troco já tá todo, já tem que trocar basicamente tudo, tá? Depois de 25, 30 anos. Esse sistema não. Ele é simples, ele ocupa um pouco mais de espaço, mas ele é barato e eficiente em lugares quentes. Sistema fotovoltaico, que nós estávamos conversando agora. Alguém me chamou? Eu? Oi. Uma dúvida. Nesse sistema que tu falou agora, não tem como botar banco de baterias quando não tiver calor? O banco de baterias assume? Posso fazer o banco de baterias, né? Que se chama sistema off-grid. Todos os sistemas fotovoltaicos que a gente usa são on-grid, que é ligado à rede, né? E o sistema de baterias é off-grid. Posso fazer tanto nesse quanto no outro, tá? O problema dos sistemas, né, off-grid ainda é o custo, tá? Não andou junto. O sistema fotovoltaico, comparado a 10 anos atrás, baixou muito, gente. Era algo bem caro, hoje é algo acessível, tá? O sistema de baterias baixou muito pouco. Ainda é caro, né? Um sistema para a gente ter em casa por 12 horas, mais ou menos, né? Umas baterias que 12 horas, alimentando uma geladeira, uma TV,
uma tomada para carregar um celular, por exemplo, está em torno de 7.800, que eu vi. Só para a gente ter uma noção de valores. Imagina, só por 12 horas. E só isso. Absurdo. Pensar em tomar banho no chuveiro elétrico, tem que ter um banco de baterias muito maior. Ou vai durar só o teu banho, né? Não vai durar as 12 horas. Aí vai para 10 mil. Só para tu tomar um banho enquanto falta luz, né? É ainda um pouco caro. Tem gente que tem, mas é relativamente caro ainda, né? Então, se é para pagar 10 mil, tomar banho, quem espera um pouquinho, espera uma hora e a luz voltar, espera uma hora, né? É verdade. Ainda é caro, tá? Mas nos dois eu tenho a possibilidade de fazer, tá? Aliás, não faz muito sentido, mas se eu quiser ter só o sistema off-grid, sem nenhum outro ligado à minha energia elétrica, por exemplo, que falta energia elétrica, eu quero ligar na minha tomada, carregar as minhas baterias, quando a abastecedora está sem luz, né? Não tá sem fornecimento, sem luz, não é técnico, né? Sem abastecimento, eu posso usar o meu sistema, nem preciso ter o sistema integrado, né? Ele pode funcionar de forma independente até, mas ainda é um pouquinho carinho. Professora, Oi? nesse sistema aí que a senhora estava mostrando aí, vai ter que ter uma bomba no meio do caminho para fazer essa água circular também. Pode e não pode, depende de como tu vai posicionar os teus equipamentos. O teu refrigerador tem uma bomba? Sim, mas olha só, ali nessa placa aí onde está sendo aquecida, deve ter uma distância muito grande da geração de vapor até a turbina e depois da água condensada. Eu acho que ali onde está condensando ali deveria ter alguma coisa, não sei. Não necessariamente, né? Porque se a gente falar em pressão atmosférica, o vapor ele é mais leve. Então, se tu acrescenta calor, automaticamente aqui, ó, eu tenho a separação natural. A água vai ficar embaixo, só vai subir, não pela força de água, mas sim porque a massa específica, a densidade do vapor é menor que da água. Então, ela vai subir. Para ocupar o mesmo espaço, ela vai subir. Por isso que eu te falei. Se for um sisteminha pequeno, compacto, talvez eu nem precise. Se for uma casa muito grande, pode ser que eu precise. É muito relativo. Mas, financeiramente falando, hoje, bomba de água não tem um custo muito alto, digamos assim. Não seria um problema. A gente compra hoje uma bomba de água para casa, assim, caso eu queira botar para o chuveiro. Me corrigem se eu estiver errada, mas eu vi por 200 e poucos reais, umas bem simplesinhas, 400 reais uma bomba melhor. Alguém já deu uma olhada nisso? Não, tudo bem, o custo da bomba não seria o caso, né? O custo de valor dela. Mas sim ela ia estar consumindo junto, ela ia ter o consumo de fazer ela virar junto no sistema, né? Sim, vai consumir energia elétrica, mas ela não consome muito, né? E se tu tem um sistema eficiente, ele tem que ser capaz de alimentar essa bomba. Por exemplo, em casa, se a gente acrescenta uma bomba de água, né, um chuveiro que seja, o nosso consumo de energia elétrica não aumenta muito. A bomba tem uma eficiência, claro, pequenininhas, né? Essas que eu vi eram para vazões pequenas, para uma casa com 2 pessoas. Eu tenho muito consumo, tem que ser maior. Mas o consumo dela não é muito alto. Eu acho que não tem valores assim exatos para te dar. Mas isso daí que eu vi, por exemplo, não vai ter se eu botar na minha casa e ligar na energia elétrica, meu consumo não vai aumentar significativamente, assim. Elas são eficientes. Mas tem isso que tu falou, claro que ela vai ter que ser alimentada pela própria energia elétrica, assim. Mas com certeza um chuveiro consome muito mais do que uma bomba. Quais bombas consomem muito? Bombas que fazem vazões muito altas, né? Quem trabalha com bomba na indústria? Alguém?
Eu trabalho, eu faço ligação, às vezes, das bombas, né? Que vazão que tu trabalha, mais ou menos? A gente trabalha em torno de 6, 7 quilos. E a casa, uma casa, é uma bomba de... Ah, não, no caso seria uma bomba só para elevação da água. Eu não... Mas quando a gente compra em casa, a gente não trabalha, a gente não compra em quilo, a gente compra em vazão, litros, né? É que eu queria fazer uma comparação de valores, mas... sei lá, não. vai conseguir. São Uma valores bombinha muito, que você muito comprar para menores, casa. elas não têm um custo muito alto. Bombas industriais, sim. Aí tem valores bem altos. Mas não é Claro. não é um custo muito alto, não. Bom, vamos falar sobre sistemas fotovoltaicos. A energia solar fotovoltaica é aquela, né, na qual a irradiação solar é transformada diretamente em energia elétrica. As células fotovoltaicas, né, ou células de energia solar, também chamadas, são feitas a partir de materiais semicondutores. Normalmente é o silício, tá? As placas solares são feitas de silício. Quando a célula é exposta à luz, parte dos elétrons do material, né, do silício, absorve fótons da irradiação. Os elétrons livres são elevados para fora das células de energia solar e ficam disponíveis a serem usados, né, na forma de energia elétrica, tá? Vocês lembram lá em sistemas elétricos e lá em eletromagnetismo, nós falamos um pouquinho. Lembram das camadas de valência que eu mostrei para vocês? Tinham as letras L, M, N. Lembram disso? Sim. Parte química bem chatinha, tá? Mas esse é um princípio, tá? Os elétrons dentro dos átomos, eles ficam em camadas, tá? Essas camadas são nomeadas K, L, M, N, O, P, Q, como se fosse o átomo, uma camada, segunda camada, terceira camada, quarta camada, tá? E os elétrons pulam de camada em camada, tá? Então, o princípio de funcionamento é esse. Absorve os fótons, né? Acontece, então, a excitação desses elétrons e criam-se elétrons livres, que vão pulando, né? De camadas em camadas. O que é corrente elétrica? Falei bastante na última aula e incomodei, porque hoje eu ia perguntar. O que é corrente elétrica, gente? Eu sei que vocês sabem o que é, mas definam corrente elétrica. Excitação dos elétrons num condutor. 90%. Não é excitação. É o fluxo. Fluxo de elétrons em um condutor, tá? Então, é o quanto eles ali se movem. Por que não é exatamente excitação? Porque excitação dos elétrons é quando eles têm, né, um movimento, digamos que de vai e vem, de vibração em torno. E o fluxo é um movimento contínuo, né, que vem e vai para longe, né? Não fica ali naquele espaço contínuo. Mas corrente elétrica é o fluxo de elétrons. E quando eu tenho a luz, né, atingindo ali as placas de silício, absorve os fótons que se colidem, né, e fazem com que os meus elétrons fiquem andando, né, elétrons livres ficam andando de camada em camada. Então, de camada em camada, eles estão andando e eu tenho o fluxo de elétrons, tá? Não é Deus que criou a energia elétrica nos painéis. É justamente essa transmissão de camada em camada do elétron que cria o meu fluxo elétrico. E o fluxo elétrico é corrente elétrica. Só que nos painéis de corrente elétrica, como ele anda assim, tá? De camada em camada, eu tenho corrente elétrica contínua, né? E aí vai direto para o meu inversor. O meu inversor alterna a corrente elétrica. Ele passa a corrente elétrica de contínua para alternada. Que é a corrente que a gente usa nas tomadas de casa. Aí a gente consegue ligar todos os nossos dispositivos lá. O que a gente não usa, a gente manda para a rede e em formas fica armazenado. Armazenado não, que eles usam lá, mas fica contido em formas de crédito, que eu uso posteriormente, né? Quando a minha geração não está boa, naqueles dias muito nublados, as nuvens impedem a irradiação. O grande segredo é o posicionamento das placas. Desculpa.
de modo que recebam uma maior radiação solar direta, sem a interferência de sombras, tá? O resultado disso é a liberação de corrente elétrica contínua, captada pelos filamentos condutores dos módulos fotovoltaicos. Essa corrente é então enviada para o inversor, aparelho que transforma energia contínua em corrente alternada, que é o tipo utilizado em residências em empresas, tá? Uma observação, só porque a gente já viu os circuitos elétricos, tá? Os painéis fotovoltaicos, quando a gente está falando de sistemas residenciais, tá? Comerciais, industriais é um pouquinho diferente. Por quê? Existem hoje os sistemas com microinversores. Em vez de ter uma caixa lá numa parede, como a maioria dos residenciais tem, são equipamentos bem pequenininhos assim, gente, ó, assim mesmo, tá? Que é um microinversor, literalmente é um microinversor, que ele é ligado a cada 2 painéis. A cada 2 painéis eu tenho um microinversor. Esteticamente é mais bonito, porque o microinversor fica lá, né, junto com os painéis, não tem fio nenhum na tua casa, tá? Lá liga direto na rede e tu não vê nada. O inversor, que é o mais comum, a gente tem uma caixa dentro de casa, né, com a conexão com a rede. Além de estéticos, eles são mais eficientes. Por quê? Os módulos fotovoltaicos, eles são ligados em série. Como que se comporta a série? Como que se comporta a corrente elétrica em um circuito em série? Valendo nota de circuitos elétricos lá, que já fizemos. Como é o comportamento da corrente de um circuito em série? Vários elementos ligados em série. Ela cai, professora? Hã? Ela cai? Tenho vários, né, elementos, vários painéis ligados em série. O que acontece com a corrente elétrica quando passa em cada um deles? É a mesma, não é? Se eu tenho um circuito em série, a corrente que passa em um não é a mesma que passa no módulo 2, que passa a mesma no módulo 3, que passa a mesma no módulo 4? Ai, meu coração, gente, interage comigo. Em série, a corrente é a mesma. A tensão se divide. A tensão se divide. E em paralelo? Em paralelo? A corrente. Qual é o comportamento da corrente? Qual é o comportamento da corrente em A circuito corrente se em paralelo? divide e a tensão é a mesma. É a mesma, A né? corrente se divide e a tensão é a mesma, exatamente. Em série é o contrário. A corrente é a mesma e a tensão se divide. Obrigada. Por que que a gente lembra isso? Porque isso afeta diretamente nos módulos, tá? Os módulos são ligados em série. Então, quando eu tenho uma sombra em um dos painéis, tá? Eu tenho uma perda significativa no rendimento, porque a pessoa pensa, ai, caiu um galho no painel do meio, tá? Seja no do meio só. Caiu um galho, tá atrapalhando o rendimento de um painel. Não, tá atrapalhando o rendimento de todos os painéis seguintes, porque a corrente é a mesma, tá? Então, vamos para um exemplo. Ó, se eu tenho... Aqui vai ser melhor. Abriu a tela para vocês? Sim. Ó, tem um Sim. painel aqui. Tem outro painel aqui. Outro painel aqui. Outro. Peraí, tem só mais um. Tá? Caiu, então, um galho, tá? Em cima desse meu painel aqui, ó. Tapou metade do meu painel, tá?
Aí o pessoal, mas tapou um painel só, né? Então, vai atrapalhar o rendimento desse painel. Se esse painel está com um rendimento de 50%, porque metade dele está tapado, se metade dele está tapado, não está recebendo irradiação solar, certo? Não vai ser só esse painel que vai trabalhar com eficiência de 50%. Vai ser esse, vai ser esse e vai ser esse. Tá? Porque eles estão ligados em série. A partir do momento que chega em um que tem o menor rendimento, todos os seguintes vão trabalhar com o mesmo rendimento, mesmo ou menor. Maior não vai conseguir trabalhar, porque a corrente aqui, ó, que circula aqui, é a mesma. Quando a corrente gerada aqui é 50%, não tem como aumentar. Então, o sombreamento em alguns dos painéis afeta muito na geração, tá? Então, por isso que tem que ser bem projetado. Porque, às vezes, eu tenho lá no meu sistema, isso é bem comum de ter em casa, não tem aquelas saídas de lareira ou de churrasqueira no meio do telhado? Fazem uma sombra em cima do telhado, não fazem? Se tu tem lá um sistema e aquela sombra está tapando parte de um painel, principalmente se for um painel do meio, todos os seguintes vão perder rendimento. Então, parece uma coisa simples. Mas está tapando um pouquinho de um painel se multiplica em todos os outros. Aí o teu rendimento cai muito, tá? É com esse conhecimento de circuitos elétricos que a gente tem esse entendimento, tá? E não pode achar que é porque é um pouquinho que vai ser só naquele. Não, a corrente não vai conseguir crescer, né, depois que diminui o rendimento em um determinado painel. Entenderam isso? Sim! Sim, tá? A outra opção é os microinversores. Os microinversores são os equipamentos, ó, ligados. Deixa eu limpar aqui. Eu vou voltar aqui. Ó, os microinversores são equipamentos que ligam a cada 2 e 2, tá? Então, no caso, eu teria aqui, ó, um microinversor aqui, um microinversor aqui e um microinversor aqui. Tá? Além de otimizar um pouco a geração, ó, nesse caso, se eu tenho um sombreamento ou alguma coisa que ficou ali sobre o meu painel e esse painel diminui o rendimento de 50%, só quem vai ser prejudicado? Só esse do lado, tá? Esse aqui foi tapado por uma sombra, esse aqui do lado, tá? O par dele, ele vai ser... Ai, quero clicar aqui. Ele vai ser prejudicado, esse e esse. Mas só esses dois, porque os próximos e os anteriores ali têm o seu próprio inversor, tá? Essa é uma possibilidade de lugares que tem telhados muito cheios de níveis. A maioria dos telhados são retinhos, mas é comum a gente ver algumas casas que tem vários níveis de telhado, certo? Nesse caso, a irradiação de cada uma é diferente. Então, como vai ser o comportamento de um sistema em série? Vai ser igual do pior painel. Então, se eu tenho várias posições boas e uma ruim, todos vão se comportar como aquele ruim, porque eles estão ligados em série. Uma opção para quem não tem um telhado interessante é usar os microinversores, tá? O lado ruim é que ele é mais caro, né? Em termos de aplicação. Mas o princípio de funcionamento dele é a partir de circuitos elétricos, certo? Continuamos aqui. Aqui, ó, então, o sistema fotovoltaico, que nós estávamos conversando. Ao contrário do sistema heliotérmico, o sistema voltaico não requer alta irradiação solar para funcionar. Contudo, a quantidade de energia gerada, né, depende da densidade das nuvens.
porque é ela que determina o quanto de irradiação entra no painel, certo? Então, um alto índice de nuvens podem baixar o rendimento, né, do meu sistema. Outro método também de energia solar é o aproveitamento térmico. Não chega a ser o sistema, é só um aproveitamento, né? Outras formas de aproveitamento de radiação solar é o aquecimento térmico, tá? O aquecimento térmico a partir da energia solar. Pode ser feito por meio de um processo de absorção de luz solar por coletores, que são normalmente instalados nos telhados das edificações residenciais, tá? Esse aproveitamento térmico que é o que compõe os sistemas de boiler. Já ouviram falar? Sim? Não? Nunca viram? Tem bastante aqui no Rio Grande até. Os boilers são os reservatórios da água. vasos de pressão em cima do telhado. Então, na verdade, é um aproveitamento térmico. Mas tem uma tecnologia bem avançada já hoje, tá? Tem uns dutos, alguns têm uns dutos assim, com material refletivo que absorve calor, tá? E consegue deixar a uma temperatura bem interessante a água, bem alta, né? Suficiente para deixar um banho agradável. Por quê? Não é que o chuveiro elétrico seja ruim, só que a entrada de água é uma temperatura muito baixa, né? A água em dia frio, um dia que está 5 graus, a água entra a 5 graus. Com o aproveitamento térmico, nesse boiler, a água pode estar, né, a, por exemplo, 15 graus. No invernão, não vai chegar a uma temperatura interessante, né? Mas um banho agradável é mais ou menos 40, 45 graus de temperatura de água. Só título de curiosidade, tá? Num dia muito frio, a água vai chegar, lá no meu boiler, a 15, 20 graus. Não é um banho agradável. Mas, imaginem, um chuveiro elétrico que tinha uma entrada de uma água a 5 graus, para aquecer essa água, tinha que gastar muita energia e não aquecia bem. Se essa água não entrar mais a 5 graus, entrar a 15, 20, 25, o meu chuveiro faz um esforço menor. Ou ainda faz o mesmo esforço, mas consegue de fato aquecer a água. Sozinho não é legal, né? Eu ainda preciso da energia elétrica. Mas, né, utilizando em conjunto com a energia elétrica, eu tenho um aproveitamento melhor. Meia estação mesmo, a água já entra no chuveiro, se estiver ligada ao boiler, com a temperatura praticamente já a que a gente vai tomar banho. Então, o chuveiro elétrico liga, mas gasta pouquíssima energia elétrica, né? Só um pouquinho para chegar à temperatura que eu estou regulando ali, mas diminui bastante o meu consumo. Não substitui, mas ajuda, é interessante de avaliar, tá? Vantagens e desvantagens de energia solar. Bom, a energia solar é considerada uma fonte de energia renovável e inesgotável. Ao contrário dos combustíveis fósseis, o processo de geração de energia elétrica, a partir da energia solar, não emite dióxido de enxofre, óxido de nitrogênio, dióxido de carbono, né? Todos os gases poluentes com efeitos nocivos à saúde humana e que contribuem para o aquecimento global, né, gente? A energia solar também se mostra vantajosa em comparação a outras fontes renováveis, como hidráulica, pois requer áreas menores, né, extensão do que as hidrelétricas, né? A nível residencial, não tem como a gente construir uma mini usina hidráulica no nosso pátio, mas a gente pode fazer uma pequena, um pequeno sisteminha, uma pequena base geradora de energia elétrica. É de se pensar. Desvantagens, né? No entanto, a desvantagem do sistema heliotérmico é que, apesar de não exigir grandes áreas tão extensas como as hidrelétricas, ainda requer grandes espaços, né? Portanto, é crucial que se faça análise do local mais apropriado para a implantação, uma vez que haverá suspensão, né, da vegetação. Isso quando a gente está falando, né, de usinas. Além disso, como já mencionado, o sistema heliotérmico não é indicado para todas as regiões, pois é considerado bastante intermitente. Nos lugares muito frios, hoje em dia a gente pode usar,
Mas, claro, não é tão eficiente quanto nos lugares com temperatura mais amena, mas já começa a compensar. Esses daqui são só os valores atualizados, tá? Que eu trouxe a título de curiosidade. Um sisteminha hoje, uma casa pequena, tá? De 2,01 kW-pico de potência, né? O preço de um sisteminha desses, claro, isso é muito relativo, né? Duas pessoas que consomem muito ou que consomem pouco. É um consumo médio. Uma casa pequena de 2 pessoas. Sisteminha fotovoltaico hoje está em torno de 8.500. Para uma casa média, com 3, 4 pessoas, com consumo médio, mais ou menos 12.500. Para uma casa média, com 4 pessoas, umas pessoas que consomem mais, R$ 15.000. E aí vai aumentando, tá? São valores altos, mas um pouco mais acessíveis hoje em dia. Bom, pessoal, Professor, dúvidas sobre os sistemas fotovoltaicos? professor, essa questão de valores que tu botou aí, tu tá usando o que ligado? Uma tomada, refrigerador, TV? Esse O aqui último agora. são sistemas fotovoltaicos on-grid, ou seja, só o sistema, né, para geração de energia elétrica. Cadê? Deixa eu voltar aqui. Opa, fechou. Vou espelhar de novo. Ah, fechou a minha tela. Mas aqueles valores, eles são para sistemas fotovoltaicos, né? Os painéis e os geradores. Não é o sistema off-grid, que é aquele de baterias que nós conversamos. É para geração de energia elétrica, não para o armazenamento. Ah, sim. Entendi. Pô, mas é muito caro mesmo assim, né? É caro, mas às vezes compensa. Aquele sisteminha ali, ó, de 8.500, é para uma casa que tem uma fatura de energia de mais ou menos R$ 200, tá? Vamos dividir 8.500 por R$ 200, dá 43 parcelas. 43 parcelas são 3 anos e meio, certo? Hoje tem as opções de financiamento, que já deixa mais em conta. Em vez de tu investir esse valor, tu pode também financiar, né? E pagar mais ou menos o que tu pagava como fatura, só que pagar pelo sistema teu. Claro, né? Que investimento hoje em dia tá bem difícil, né? Só que se pegar esses 8.500, dividir pelos R$ 200 que tu gastava mensalmente, dá 3 anos e meio, tá? Então, tu pode pagar 3 anos e meio por um sistema que é teu. O sistema dura 25 anos. Tu pode pagar os 3 anos e meio a mesma coisa que tu gastava em energia elétrica e os próximos 21 anos não pagar energia elétrica. É interessante, não é? Isso é vantajoso mesmo, pensando por esse lado, né? Às vezes a gente, né, não consegue investir aquele dinheiro na hora, tudo mais, ou acha o tempo muito distante, é uma opção, mas economicamente falando, hoje em dia eles estão mais viáveis, né, levando conta do tempo que ele dura, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Bom, vou chamar vocês aqui, se eu não chamar alguém, me avisa. Eu anotei Lucas, Luiz, Martins, hoje eu tô ouvindo. Lucas, Luiz, Eduardo Martins, Christian, Miguel, Nicolas, Lucas Paiva, Everton, Eduardo, Isaac, Francisco, Giovanni e Vinícius. Faltou alguém? Rogério. Rogério ou Eduardo, né? É. Tu é Eduardo Rogério? É Rogério Eduardo, professor. Aqui eu vou arrumar, uma hora eu vou arrumar. Ah, tá. Desculpa. Não foi nada. É que eu sempre vi o Rogério, o nome, mas surgiu outro Eduardo na turma, eu não tinha, tu me falou isso outra aula, eu já não associei. Tá? Mas depois troca ali, por favor, só para falar a frequência. Quando vocês mudam uma vez, na próxima entrada fica, né? Ou tem que botar o nome todos os dias? O meu eu boto todo dia quando eu entro. É que não tem a conta. E fica umas letras, não fica salvo. O resto do pessoal também? O meu fica direto, sim. Porque eu já tinha conta, já, eu acho. Ah, pode ser. Bom, pessoal. Então é isso. Boa noite para vocês. Amanhã nos vemos novamente.
Boa Obrigado. noite, professor. Boas noites. Boa noite, boa noite. Vou pegar o lanche das 9, hein? Vai lá, corre. Tem 5 minutos. Então, tá bom? Tá bom? Só essa da lanche, do não precisar correr da escola, é um alívio, né? Tem que tirar o lado bom, né? Dessa pandemia aí. Ô, professor, tá sabendo de alguma coisa? As aulas vão voltar agora mês que vem? Olha, pelo menos com a escola eu não tô sabendo nada ainda. Não teve liberação nenhuma do Estado, né? Permitindo as aulas ou não. Tem algumas escolas particulares de ensino... como é que chama? É o obrigatório, ensino médio e fundamental, que vão começar. Mas eu não sei como é que tá para o ensino particular técnico profissionalizante. Porque eu sei que vão ser as crianças que vão voltar. Eu acho que é aquelas que têm dificuldade em ter aula online. Não tem nada certo oficialmente ainda. Parece que o Senac vai voltar para fazer as aulas práticas, né? As práticas? No Senac. Comece as práticas. Vou até perguntar para o Rafael sobre isso, tá? Porque confesso que estou com muita saudade de dar aula presencial. Não, tá bom assim. Não tá bom nada. Tá é bom. muito diferente. Eu falo, aqui o pessoal não responde, eu não enxergo ninguém. Normalmente eu sei que minhas piadas não têm muita graça, mas aí se vocês estão na minha frente, vocês se obrigam a rir. E aí eu acho que tem graça. E assim a gente vai, assim não. Verdade. Sim, a interação faz falta, pelo menos para mim faz falta, assim. Até, falando sério agora, até quando o assunto é sério, que eu tô conversando sobre o assunto, às vezes o assunto é um pouquinho mais complexo e tal, eu enxergo na fisionomia de vocês quando eu me puxei, quando vocês estão em dúvidas. Às vezes nem vocês sabem ainda que estão em dúvida, mas é uma testa que franze e fica, como assim? Aí eu já vejo, não ficou bem bom, hein? Vamos falar de novo sobre isso. É diferente, assim eu não consigo interpretar vocês, se vocês estão entendendo, se não estão. É diferente. Mas a gente tem que se adaptar, né? Então tá, gente. Boa noite para vocês. Amanhã continuamos. Boa noite. Se cuidem aí, hein? Tchau, tchau.